Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao meu perfil do Instagram, se você estiver vendo esse vídeo pelo Instagram. Hoje a gente vai conversar sobre exercício físico e hipertensão arterial em idosos. Mas antes de eu começar a conversar sobre esse tema com vocês, deixa eu dar aquele meu velho golinho na água para eu poder me acalmar, ficar tranquilo, menos tenso e a gente começar a conversar sobre esse assunto muito importante. Bem, vamos lá. A hipertensão arterial é uma das doenças crônicas degenerativas que está no rol das doenças cardiovasculares. Eu já falei aqui em outras situações, tanto através de textos, se você me acompanha pelo Instagram, quanto através de vídeos, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, que as doenças que mais matam são as doenças cardiovasculares. Ou melhor, a maioria das pessoas no planeta Terra morrem de doenças cardiovasculares. E uma dessas doenças cardiovasculares é a hipertensão arterial. E a hipertensão arterial ela é uma doença crônica multifatorial, ou seja, ela é determinada por múltiplos fatores. E um desses fatores, um dos fatores de risco, inclusive um dos fatores de risco importantes para o desencadeamento da hipertensão arterial é o envelhecimento. Portanto, pessoas mais velhas têm mais chances de ter hipertensão, de desenvolver hipertensão arterial, do que pessoas mais novas. E nesse sentido, como a hipertensão é uma doença crônica e é uma doença multifatorial, o seu tratamento também é multifatorial. Então a gente não pode pensar que um tratamento efetivo para hipertensão arterial consiste só em tomar medicamento, porque isso não é verdadeiro. Quando a gente pensa em tratar a hipertensão arterial, nós precisamos pensar no medicamento, e mesmo assim a gente tem que fazer algumas ressalvas, porque indivíduos que têm hipertensão arterial no estágio 1 não necessitam do medicamento, a partir do estágio 2 sim. Então nós precisamos pensar no medicamento, mas pensar também em mudanças no estilo de vida, como por exemplo, fazer exercício físico, dormir melhor, se alimentar de forma correta e saudável, controlar estresse, dentre outros fatores. E o exercício físico é um ponto importante nessa história. Portanto, indivíduos hipertensos, eles podem e devem fazer exercício, e isso também é verdade quando nós falamos em idosos. Idosos hipertensos devem, ou melhor, podem e devem fazer exercício físico. Nesse sentido, eu vou mostrar para vocês um estudo bem interessante. Eu vou mostrar os resultados desse estudo aqui e fazer alguns comentários importantes, porque a gente precisa entender alguns pontos. O estudo que eu vou mostrar para vocês, ele foi publicado por pesquisadores brasileiros, ingleses e americanos no ano de 2022, portanto, no ano passado. Nesse estudo, eles pegaram 46 idosos hipertensos e dividiram em dois grupos. Um grupo era formado pelo treinamento combinado. Treinamento combinado é quando você faz musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento. E o outro grupo era o grupo controle, que não fazia nada, continuava com suas atividades habituais da vida diária, mas não se envolvia em exercício físico. O grupo treinamento combinado foi submetido a 4 meses de intervenção, 4 meses de treinamento combinado, 3 vezes por semana. Como é que consistia o treinamento desses idosos hipertensos? Eles faziam da seguinte maneira: 2 vezes na semana eles faziam musculação, apenas 15 minutos, era um protocolo bem rápido de musculação, 15 minutos, e depois que eles terminavam a musculação, eles iam fazer 50 minutos de exercício aeróbio. Todos os dois tipos de treinamento eram com intensidade moderada, tanto a musculação quanto o aeróbio. E tinha um dia que eles faziam só o treinamento aeróbio, 50 minutos, só o aeróbio, também em intensidade moderada. Então, observe que a predominância do treinamento aí foi do aeróbio. A musculação consistia em fazer apenas 15 minutos e mesmo assim 2 vezes por semana, enquanto o aeróbio era 50 minutos 3 vezes por semana. Quanto à musculação, o protocolo foi bem rapidinho, 15 minutos, é porque na verdade eles faziam 7 exercícios com apenas uma série de 15 repetições, mais uma vez em intensidade moderada. E aí quais foram os resultados? Eu falei para vocês que o exercício físico é um ponto importante no tratamento da hipertensão arterial.
E esses pesquisadores mediram vários parâmetros, mas vários parâmetros, não só pressão arterial, mas pressão arterial, colesterol, marcadores inflamatórios, hipertrofia muscular, composição corporal, ou seja, mediram massa magra, percentual de gordura, massa gorda, dentre outras medidas. E aí, vamos começar pelo principal, porque a gente está falando em idosos hipertensos. O que é que aconteceu? Não houve redução da pressão arterial. E eu vou repetir para você entender. Esses idosos hipertensos que fizeram 4 meses de exercício combinado, com predominância de aeróbio, fizeram musculação também, 4 meses fazendo musculação e aeróbio, eles não reduziram a pressão arterial. Mas sobre esse ponto eu queria que você guardasse aí, porque eu vou mostrar o que é que aconteceu em relação a outras alterações, em relação às outras medidas, e depois a gente volta nessa questão da falta de alteração na pressão arterial. Eu vou te explicar o porquê possivelmente isso aconteceu. Vamos falar o que é que funcionou. Pressão arterial não funcionou, né? Eles não reduziram a pressão arterial. Eles tiveram uma pequena redução no peso corporal, grava a palavra que eu estou dizendo. Eles tiveram uma pequena redução no peso corporal, uma pequena redução na massa gorda e um pequeno aumento na massa magra, ou seja, tiveram melhoras muito pequenas na composição corporal. Em termos de hipertrofia muscular da coxa, eles mediram a hipertrofia do reto femoral e do baixo lateral, praticamente não houve alteração. Foi uma alteração tão pequena que foi insignificante essa alteração, assim como também uma alteração muito insignificante na redução da circunferência do pescoço e do quadril. No entanto, houve uma perda significativa da circunferência da cintura, o que é um ponto muito importante, porque ter uma circunferência da cintura mais alta é inclusive um fator de risco para hipertensão arterial. Houve uma redução no número de pessoas que tinham síndrome metabólica, dos idosos hipertensos que tinham síndrome metabólica. E eu já falei aqui, inclusive em outros vídeos, né? A síndrome metabólica é quando você tem obesidade, principalmente obesidade abdominal, juntamente com problemas no colesterol, na pressão arterial, ou seja, geralmente você é hipertenso, e tem resistência à insulina, que pode evoluir para um grau de diabetes do tipo 2. Então você ou tem esses 4 de uma vez só, ou pelo menos 3 desses parâmetros juntos. E houve uma redução significativa no número de idosos hipertensos que tinham síndrome metabólica. Isso depois de 4 meses de exercício físico. Houve ganhos significativos na força muscular e na capacidade cardiorrespiratória, o que é muito bom e eu vou comentar agora. Por que é importante indivíduos hipertensos ganharem capacidade cardiorrespiratória? Por que é importante indivíduos hipertensos ganharem força? Vamos começar pela capacidade cardiorrespiratória. Quando hipertensos ganham capacidade cardiorrespiratória, eles diminuem de forma significativa as chances de mortalidade por doenças cardiovasculares. Eu vou tentar simplificar para ficar melhor, né? Quando indivíduos hipertensos, não importa a idade, melhoram a sua capacidade cardiorrespiratória, eles diminuem as chances de morrer por doenças do coração. Agora vamos para a força. Por que é importante um indivíduo hipertenso ganhar força? Vamos para 2 exemplos aqui. Vamos pensar que o indivíduo é hipertenso e ele não faz musculação. Se ele não faz musculação, ele tem um nível de força mais baixo. Então vamos pensar aqui que ele vai fazer uma certa atividade da vida diária, onde precise erguer um certo peso e deslocar esse peso por uma certa distância. Como ele não tem um nível de força legal, o estresse cardiovascular para ele fazer essa tarefa, né, erguer esse peso e deslocar por uma certa distância, vai ser maior. Esse estresse cardiovascular vai ser maior. Consequentemente, a pressão arterial vai subir mais, o que não é seguro sob o ponto de vista cardiovascular. No entanto, quando o indivíduo hipertenso faz musculação e ele ganha força muscular, ele fica mais forte, portanto, e ele vai fazer uma atividade desse tipo que eu acabei de te dar o exemplo. Então ele pega um determinado peso, desloca esse peso por uma certa distância, o estresse cardiovascular para ele fazer essa tarefa é menor. Logo, a pressão arterial sobe menos, o que é muito interessante sob o ponto de vista da segurança cardiovascular. Portanto, é muito benéfico você proporcionar ganhos na capacidade cardiorrespiratória e na força muscular de hipertensos. E isso aconteceu nesse estudo e aconteceu de forma significativa. Esses indivíduos ganharam força muscular e capacidade cardiorrespiratória
depois de 4 meses fazendo exercício aeróbico, que consiste em fazer caminhada, né? Caminhada e corrida na esteira, e musculação com apenas uma série de 15 repetições. Eles também tiveram melhoras em alguns testes funcionais, como sentar e se levantar da cadeira em 30 segundos, agilidade e equilíbrio dinâmico, né? Onde eles estavam sentados numa cadeira, eles tinham que se levantar dessa cadeira, fazer uma certa distância, uma pequena distância, contornar um cone e voltar para essa cadeira. Eles melhoraram esse teste funcional, ou seja, eles fizeram em menos tempo e melhoraram também a velocidade de caminhada, ou seja, eles melhoraram a sua capacidade funcional, o que é muito importante quando a gente pensa, quando a gente fala em idoso. E eles também tiveram pequenas melhoras em alguns parâmetros metabólicos e de marcadores inflamatórios, como por exemplo, tiveram pequenas melhoras nos triglicerídeos e no HDL colesterol, que é o colesterol bom, que dá proteção cardiovascular. Quando você aumenta o HDL, mesmo que pouca coisa, você melhora a tua proteção cardiovascular. Isso é muito interessante, principalmente quando a gente fala em hipertensos ou em pessoas que têm outras doenças cardiovasculares, e eles melhoraram alguns marcadores inflamatórios, como a interleucina 6, a proteína C reativa e a leptina. Então observe, esses indivíduos tiveram melhoras em vários parâmetros. Algumas melhoras foram muito pequenas, foram insignificantes, mas houveram melhoras, e algumas melhoras significantes, como por exemplo, perda significativa na circunferência da cintura, houve diminuição na quantidade de indivíduos que tinham síndrome metabólica, eles ganharam força muscular, ganharam capacidade cardiorrespiratória, mas a pressão arterial, que é bom, nada. Porque esses indivíduos idosos, hipertensos, passaram 4 meses treinando, 4 meses fazendo musculação, fazendo aeróbio, e não houve reduções na pressão arterial. Eu poderia começar falando para você o seguinte: vamos analisar o protocolo de treinamento desses indivíduos, né? E eu poderia começar explicando a partir da dose de treinamento. Eu poderia dizer o seguinte para vocês: eles não melhoraram a pressão arterial, eles não reduziram a pressão arterial porque o protocolo de treinamento foi moderado. Eles fizeram exercício moderado. Se esse exercício tivesse sido feito com a intensidade mais alta, poderia se ver uma queda na pressão arterial, uma melhor regulação na pressão arterial. Mas eu não posso falar isso porque a literatura mostra que você consegue regular a pressão arterial também fazendo exercício com intensidade moderada. Então não foi a dose, provavelmente não foi a dose de exercício que fez com que houvesse essa não alteração na pressão arterial. O que acontece é que quando a gente vai analisar a característica desses indivíduos, todos eram hipertensos, medicados, e todos já estavam com a pressão arterial em níveis normais. Então o que é que acontece? Quando você tem um determinado parâmetro de saúde, como pressão arterial, por exemplo, se a tua pressão arterial já estiver controlada e você vai fazer uma certa intervenção para melhorar a pressão arterial, essa intervenção vai ter pouca influência na redução da pressão arterial, porque ela já está controlada. Agora, se tua pressão tiver um pouco mais alta, sei lá, está em 140/90 ou um pouquinho mais, que ainda caracteriza a hipertensão estágio 1, aí o exercício físico pode ter uma maior significância, pode promover alterações numa maior magnitude, porque você tem uma janela maior de alteração para acontecer. A mesma coisa, esse mesmo raciocínio clínico, você pode jogar para glicemia, para colesterol. Por exemplo, um indivíduo é diabético, mas ele está medicado, ele faz várias intervenções, ele só não faz exercício físico. A glicemia dele está muito bem controladinha. Quando ele vai fazer exercício físico, dificilmente aquela intervenção de exercício físico, independente da modalidade, vai causar reduções na glicemia dele, porque a glicemia já está controlada. Agora, se ela estivesse num nível um pouco maior, aí o exercício físico, a intervenção do exercício poderia reduzi-la. Então veja, não foi a dose de exercício que foi insuficiente, não foi porque o exercício foi moderado, é porque esses idosos já eram medicados e estavam com a pressão arterial já controlada. Portanto, o exercício teve pouca influência nessa história, nesses indivíduos idosos. Isso não significa que idosos hipertensos medicados não devem fazer exercício físico, porque o exercício físico não melhorou a pressão, porque a pressão já estava controlada, mas melhorou outros parâmetros. Então, quando a gente pensa em tratar um indivíduo hipertenso, a gente não pode pensar apenas em tratar a pressão arterial. A gente precisa tratar todas as alterações provocadas por aquela doença. A gente precisa melhorar outros parâmetros através da intervenção do exercício físico. E isso aconteceu nesse estudo. Agora,
algumas alterações foram muito pequenas. Por exemplo, eles tiveram reduções muito pequenas no peso corporal, na massa gorda, pequeno aumento na massa magra, a hipertrofia muscular da coxa praticamente não aconteceu, né? Eles tiveram melhoras muito pequenas nos triglicerídeos, em marcadores inflamatórios, e aí sim, nesse ponto, provavelmente foi devido à dose do treinamento, a dose da prescrição do exercício, que era moderada. Talvez, se a dose de exercício tivesse sido prescrita com intensidade maior, se eles tivessem feito exercício com intensidade maior, aí a gente poderia ter visto algumas alterações mais significativas, numa maior magnitude, para a redução do peso corporal, para redução da gordura corporal, para aumento na massa magra, para hipertrofia muscular, né? Melhoras mais significativas nos testes funcionais, nos triglicerídeos, no HDL e em marcadores inflamatórios. O fato, e que eu queria que você entendesse, é que não é que o exercício não serve para tratar a hipertensão. Tudo depende de quanto é que está o teu nível de pressão arterial. Ela está bem controlada? Então o exercício vai ter pouco efeito nessa história, porque tua pressão já está controlada. Isso não significa que o exercício é inválido e que o exercício não serve para hipertensão, para tratar a hipertensão arterial. O exercício serve para estabelecer uma série de hábitos na tua vida e para melhorar outros parâmetros bem diferentes da hipertensão arterial. O fato é que a literatura científica mostra consistentemente que o exercício físico atua de forma significativa e clinicamente relevante no tratamento da hipertensão arterial através de um fenômeno denominado hipotensão pós-exercício. E o somatório de várias hipotensões pós-exercício agudas determina uma hipotensão pós-exercício crônica. Ficou meio complicado, né? O que é que acontece? Eu já expliquei aqui, inclusive, em outros vídeos. Hipotensão pós-exercício é a queda nos valores da pressão, e essa queda no valor da pressão fica com um valor abaixo do valor para exercício. Tipo, você está fazendo exercício, você começou a fazer exercício, você chegou para treinar, tua pressão estava em 140/90. Depois que você terminou a sessão de exercício, depois de 10 minutos, 15 minutos, tua pressão começou a baixar para 13/7, depois foi lá para 120/80, depois foi para 110/70 e por aí vai. Essa queda na pressão arterial a um valor abaixo do valor para exercício é denominado hipotensão pós-exercício. E cada vez que você induz uma hipotensão pós-exercício, esse somatório de hipotensões agudas determina a hipotensão crônica, ou seja, com o tempo a tua pressão arterial vai ficando cada vez mais controlada. E quais são os mecanismos que causam a hipotensão pós-exercício? Tem vários mecanismos, eu vou citar dois que são muito importantes. Quando você está fazendo exercício, as tuas artérias liberam um gás chamado de óxido nítrico. O óxido nítrico ele tem uma função vasodilatadora, ou seja, ele dilata o teu vaso. Quando o teu vaso se dilata, você tem a redução na resistência vascular periférica, ou seja, o teu sangue começa a fluir com mais facilidade. Dessa forma, o coração precisa se contrair com menos força. Como ele se contrai com menos força, a pressão arterial baixa. Então você tem aí liberação de óxido nítrico, maior vasodilatação, redução da resistência vascular periférica e outro fator muito importante. Você tem uma redução na atividade do sistema nervoso simpático e um aumento na atividade do sistema nervoso parasimpático. Lembre que o sistema nervoso simpático, ele aumenta a tua pressão arterial. Você reduz, o exercício físico reduz a atividade do simpático e aumenta do parasimpático, que é que induz um tipo de atividade onde você reduz a pressão arterial. Enfim, eu queria terminar esse vídeo te dizendo que a literatura científica ela é consistente quando mostra resultados significativos e clinicamente relevantes em relação a intervenções de exercício para hipertensão arterial. O exercício físico ele atua em dois contextos, no tratamento e na prevenção da hipertensão arterial. Agora, se os teus níveis de pressão arterial já estão bem controlados, o exercício faz pouco papel nessa história. Enfim, exercício trata a hipertensão arterial e trata de maneira significativa e clinicamente relevante. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.